Sejam todas muito bem-vindas ao nosso Clamor do Meio-Dia, aqui do nosso movimento Mães Proféticas. O Clamor do Meio-Dia, gente, ele faz parte do primeiro pilar do movimento Mães Proféticas, que é a conexão da mãe com Deus. E a cada semana nós temos falado de um assunto aqui, nós estamos em séries, né? Na primeira semana nós falamos saindo da rua da mendicância emocional. Essa semana nós estamos falando sobre Pai, eu sou tua filha. É a série dessa semana. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre enxergando a porta. Se você não acompanhou, né, as séries anteriores, eu quero te convidar a dar um pulinho ali no nosso feed. Todos os episódios da semana passada estão gravados, tá? E você pode acompanhar aí a nossa série. E essa semana nós vamos falar sobre essa saída da mendicância emocional. Muitas mães, muitas mulheres vivem, né, como se não tivessem realmente saída. Vivem uma vida como se não tivesse para onde ir. Mas o Senhor, o nosso Pai, ele nos mostra uma porta. Eu atendi uma senhora uma vez que ela vivia uma vida conjugal, né? Um casamento onde havia humilhações, até mesmo agressões físicas. E eu perguntei para ela assim, por que você suporta isso? Ela disse para mim, porque eu não tenho o que fazer, né? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho saída. E muitas mulheres vivem nessa situação. E hoje, né, nessa série de 5 episódios, nós vamos falar sobre enxergando a porta. Enxergando a porta. A Bíblia nos diz, lá em João 10:9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Aqui nesse texto, Jesus está dizendo que ele é a porta. E é algo interessante aqui, porque a porta ela é um objeto que ela serve tanto para entrar quanto para sair. E em momentos difíceis, às vezes aparecem algumas portas, porém são portas apenas de saída. Quantas pessoas, às vezes, para sair de um casamento ruim, entram em outro pior ainda? Né? Às vezes, para sair de um emprego ruim, entra em outra situação pior ainda. Até da igreja. Não estou satisfeita aqui. Vou sair daqui, vou para outro lugar. Mas não funciona. Porque, às vezes, aparecem para a gente algumas portas nos momentos de dificuldade que nos faz apenas sair, mas não nos fazem entrar. A Bíblia está dizendo que Jesus é a porta. Quem passa por ele, tanto entra quanto sai. Ou seja, sai da rua da mendicância emocional, mas também entra em um lugar maravilhoso, que é a casa do Pai. Entra para um lugar de segurança. E muitas mulheres, né, muitas mães que estão aqui nos ouvindo já encontraram Jesus, já frequentam a igreja, já conhecem a palavra, caminham com Deus, mas ainda vivem emocionalmente na rua da mendicância. Elas ainda vivem como se precisassem o tempo todo provar seu valor, pedindo validação, buscando reconhecimento. Quando eu saí da rua da mendicância emocional, eu me deparei com uma porta, né? O Senhor me mostrou uma porta, que é o próprio Jesus, né? Até porque eu sou crente de nascença, a pessoa de Jesus não me é estranha. Mas eu via Jesus como alguém distante, mas ele se apresentou para mim como uma porta pela qual eu poderia passar. E eu não sabia como abrir essa porta, porque na rua da mendicância a gente aprende a sobreviver. Mas diante da casa do Pai, nós precisamos aprender a pertencer. E pertencimento é algo que muitas mães e muitas de nós não aprendemos. Eu quero dar aqui para vocês um exemplo bíblico, né, de Maria Madalena. Todas vocês devem já ter ouvido falar da história dela. Ela conheceu profundamente, né, a dor emocional. A Bíblia fala que Jesus expulsou dela 7 demônios. Isso revela, gente, que ela tinha uma vida marcada por opressão, por sofrimento, por desordem interior.
Maria sabia viver presa, ferida, sem direção. Mas quando ela encontrou Jesus, algo mudou na vida dela. Ela não recebeu, não foi só libertação. Ela encontrou um lugar para pertencer. Aquela mulher que antes carregava marcas de dor, passou a caminhar com Jesus agora. Ela agora passou a caminhar de uma maneira diferente. Ela agora recebeu um dos maiores privilégios da história. Ela foi a primeira a ver Jesus. A mulher que vivia perdida, agora está prestes a viver uma vida nova. E assim como Maria, né, muitas mulheres também talvez se sentem como ela se sentiu. São marcadas por histórias difíceis, por feridas emocionais, experiências que disseram, né, para você que você não é capaz, que você não é suficiente. Mas quando Maria encontrou Jesus, ela descobriu algo poderoso. Ela parou de ser definida pelo seu passado, né? Agora ela começou a ser vista como filha amada do Pai. E eu quero que você também, né, hoje, você possa ouvir o Senhor te dizendo pela fé: filha, o seu passado não define o seu lugar na minha casa. Filha, eu vejo você além das marcas que a vida te deixou. Filha, você não está diante de uma porta de rejeição. Filha, você está diante da porta da vida. Qual que é a revelação espiritual que nós temos aqui, né? O que o Pai quer dizer para nós aqui? Que muitas mães já viram Jesus, mas ainda não entenderam que ele não é apenas o Salvador, mas ele é a porta de entrada. Muitas mulheres cristãs veem Jesus como uma solução emergencial para um problema pontual, mas ele é a porta. Ele é a porta que te faz sair de situações que muitas vezes têm te aprisionado durante muitos e muitos anos. E a nossa oração de hoje é para que o Pai venha abrir os nossos olhos hoje e nos ensinar a enxergar que a porta que o Senhor colocou diante de nós é uma porta aberta, que cura a nossa mentalidade de sobrevivência e que revela ao nosso coração que existe uma casa preparada para nós. Amém? Eu quero orar por você, quero que você feche seus olhos. Eu vou levantar um clamor ao Senhor pela sua vida. Amém? Senhor, hoje nós estamos aqui nesse clamor do meio-dia. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha fazer cada mãe que está aqui comigo nesse momento, meu Pai, ouvindo essa mensagem, que elas possam entender que existe uma porta aberta para ela, que ela possa entender, meu Deus, que a rua da mendicância não é o lugar dela, mas que ela não precisa também viver esse incômodo de permanecer onde ela não merece estar, mas que também ela não precisa fugir para qualquer lugar. Ela tem um lugar preparado, meu Deus, uma porta aberta pelo Senhor. Meu Deus, quantas mães não estão mais na rua da mendicância emocional. Elas já encontraram Jesus, elas já conhecem a palavra, mas estão paradas diante, Senhor, dessa porta. Meu Deus, elas não sabem que existe, elas sabem que existe algo a mais, que Deus tem algo preparado, sabem que existe uma casa, mas quando elas pensam em entrar, quando elas pensam em sair, Pai, algo parece que trava. A porta parece pesada. Muitas mães começam a pensar, talvez isso não seja para mim. Talvez eu mereça, talvez Deus esteja até me provando, talvez Deus esteja me castigando. Muitas mães têm na mente, Senhor, que o sofrimento é um castigo, Pai. Mas a Tua palavra já nos garante que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha calar, ó Deus, as vozes, ó Deus, que fazem com que essas portas, ó Deus, pareçam ser inadentráveis, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo por um milagre na vida das suas filhas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você
escreva aqui nos comentários. Eu não sou mais uma mendiga emocional. Eu sou filha amada na casa do Pai. Eu não sou mais uma mendiga emocional. Eu sou filha amada na casa do Pai. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês. Nós, do Movimento Mães Proféticas, queremos ter você conosco, fazendo parte desse movimento, dessa rede de mobilização, onde nós estamos levantando mães que queiram erguer um altar na sua casa para Deus, que queiram ser tratadas pelo Senhor, que queiram ser filhas, para que possam também ser mães com propósito dentro das suas casas. Aqui no link da nossa bio tem um grupo de WhatsApp chamado Escola da Maternidade Cristã. Você pode entrar dentro desse grupo e ao entrar você vai acessar a comunidade Mães Proféticas. E lá dentro nós temos grupos de todos os estados do Brasil. Então você vai procurar o seu estado e vai entrar dentro do seu estado para você nos ajudar a mobilizar as mães do seu estado para participar conosco desse grande movimento. Que Deus abençoe vocês e até amanhã no nosso segundo episódio.